Boa tarde. Aliás, boa noite, né? Já passou da hora da Ave Maria, então agora vamos falar de conteúdo adulto. Coisas um pouco mais mundanas, né? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente está olhando algo que interfere ou que toca todas as empresas que operam no Brasil. Qualquer um que está trabalhando aqui tem compra-venda, tem uma missão a cumprir. E aqui eu estou colocando para a gente, que eu tenho, onde eu mudo o slide. Obrigado. Aqui eu estou colocando uma informação que não é super nova, a maioria de vocês já viu esse slide, mas é mais para a gente lembrar aonde a gente está na linha do tempo, né? Teve uma aprovação de lei, teve uma regulamentação de como fazer, e aí, no ano 2025, foi o primeiro ano onde a gente teve alterações sistêmicas. Só que a exigência de 2025, né, ou o contrário, né, a exigência de 2026, aquilo que a gente está trabalhando este ano, foi implantado no ano passado. Então, foram as soluções que a gente entregou para os nossos clientes. Em 2026, o que está acontecendo agora? São soluções que são exigidas a partir de 2027. E aí, por diante, a gente vai ter uma jornada até 2033, quando toda a aplicação, todas as mudanças, período de transição se encerra. Aqui eu queria resgatar também uma informação de o que nós, Rimini, entregamos para os clientes. Lembra da sequência do suportar, otimizar e inovar. Essa sequência que está aqui. Então, quem tem um contrato de suporte com a Rimini está recebendo as soluções no seu ambiente não produtivo, então a gente aplica o código na instalação de vocês. Para não falar 100% de todos os usuários, né, mas todo mundo precisa de alguma ajuda para fazer configurações, testes. Então, para isso, a gente tem aqui uma caixinha de otimização. E a nossa proposta ali é um contrato de Rimini Manage, o nosso AMS. E para fazer o link com inovação, com tudo aquilo que a gente falou agora, com novos fluxos, workflow, a gente tem uma caixinha de inovação. Essa é a jornada que a gente entende mais adequada também para a reforma tributária. E aqui, também para lembrar, é o calendário, né? Nós temos, por prática, a gente convencionou desde o ano passado, a cada mês a gente apresenta um webinar para todos os clientes, vai um convite para todos os nossos clientes, onde a gente apresenta o que a gente está entregando, quais são as mudanças, a gente entra um pouco mais em detalhes daquilo que a gente está entregando para vocês. E aqui está um calendário proposto com o conteúdo de 2026. Então, a gente tem ali, por exemplo, lá na primeira linha, Release 1, ou na segunda linha, na verdade, né? Release 1, CNPJ alfanumérico, quais são as datas que a gente está entregando. Depois, Release 2, contabilização de impostos, que a gente está entregando a partir do mês de junho, e as datas de entrada em produção. Como eu falei, não é uma informação super nova, mas é uma informação que ainda está válida. Qual é a ressalva que eu faço aqui? Tem bastante detalhes ou regulamentações a serem publicadas ainda pelo fisco. Então, tudo que está aqui é o melhor plano da Rimini, mas sujeito a uma volatilidade do governo. Esse é o calendário do plataforma SAP, e a gente tem um calendário similar da plataforma Oracle EBS. Isso aqui é o que a gente está entregando para vocês. E aqui eu vou deixar o desenho da nossa solução e vou abrir uma conversa. Eu convidei o Jorge é um ícone do tema fiscal no Brasil, ele é o fundador do SPED Brasil, provavelmente alguns de vocês são clientes do Jorge, e eu convidei o Jorge para a gente bater um papo, porque a gente passou pelo primeiro ano da reforma tributária, e muitas das perguntas que todos vocês podem ter, ou que os times de vocês podem ter, e agora, quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter? Aonde eu tenho que prestar mais atenção? Tem bastante coisa ainda por definir, mas tem muita coisa que já se define como redesenhos dos seus processos de negócio. Então, queria trazer o Jorge aqui. Por favor, Jorge.
Obrigado. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco sobre esse novo calendário, né? Vamos lá. Como eu falei, a ideia é falar um pouco dos projetos principais de 2026. E que, claro, podem entrar em operação já em 2027, mas também alguns deles que podem perdurar até o final da fase de transição. Eu já queria começar com o Jorge. Eu peguei alguns dos temas dos principais projetos. Eu queria falar um pouquinho de apuração assistida. Quando a gente fala de reforma tributária e a gente ter novos impostos, a apuração dos impostos com split payment, com uma apuração basicamente online, muda bastante a forma que as empresas reconhecem os seus créditos e débitos de imposto. E a gente tem agora a fase 2 da homologação da operação de apuração assistida. Comenta um pouquinho para a gente, e principalmente os cuidados que o contribuinte tem que ter. Vamos só explicar que a gente participa das reuniões com o Fisco. A gente tem conversado com eles desde janeiro de 2024, com o pré-comitê gestor na época, hoje comitê gestor, e com a Receita Federal. São dois projetos distintos. Muita gente descobriu agora que são duas plataformas distintas, separadas, e uma plataforma só para consulta. Em relação à CBS, substituição de PIS e COFINS, o projeto está parado, tem que dizer isso. Existem vários problemas em relação a isso. Hoje só consigo ver uma apuração, não consigo o detalhe dessas apurações. Lembrando, né, para quem não está familiarizado, hoje a gente apura imposto, ICMS, por estabelecimento. Se a empresa tem 1.000 filiais, ela faz 1.000 apurações. Agora, a partir da reforma, ela vai fazer uma apuração. Parece legal, né? Mas se a empresa não tem a visão de compras unificada, com uma boa gestão, ela vai ficar perdida nesse cenário. Então, a gente tem falado muito de processo. A apuração do IBS, com o comitê gestor, a gente está discutindo agora a API de integração, trazendo essa apuração, porque também tem uma lenda urbana dizendo que o fisco geraria uma apuração diária. O fisco não vai fazer isso. Desculpa, tá? Isso é recente. Tá? Por quê? A legislação diz que ele tem que fornecer uma apuração mensal. Está lá no regulamento. Agora, a gente não tinha regulamento, agora a gente tem 2. Vai vir mais um do IS. E o que ele vai fazer é soltar um extrato de todas as operações que ocorreram no dia. O bookkeeping por documento fiscal, por nota de débito, crédito, evento, etc. A empresa, no seu sistema de gestão, no seu sistema de solução, vai ter que pegar aquele dado, que é uma linha do razão, vamos dizer assim, juntar com todos que ele tem no mês e fazer a apuração efetiva, se quiser uma apuração diária, que é fundamental para o financeiro. Eu sempre chamo o CFO para a palestra, porque ele precisa entender como que funciona esse novo modelo. Vai ser a guerra aos créditos, não sei se vocês sabem disso. Então, a apuração assistida tem esse papel, e vai ser dessa forma que as empresas vão receber. E lá, no final do mês, sim, ela vai ter a apuração assistida. Lembrando que a questão eu trabalhei em empresa multinacional que a gente tinha o sonho de ter D+1. O nosso era D+5, D+6. Acabou essa história de fechamento mensal, porque se eu tiver um débito lá em janeiro, porque eu tive uma operação de comercial exportadora que eu não exportei e a origem é janeiro, o fisco vai pegar aquele débito e compensar com o crédito agora de junho. Aí você vai falar assim, mas já fechei em janeiro. O fisco que vai fazer a apuração, a empresa vai receber pronta e vai ter que conferir, né? Então, aconselho a conferir, não acreditar cegamente no que o fisco faz. A gente teve aí o informe de rendimentos, que eu não vou nem entrar no detalhe. Não, tá joia, obrigado. Aí o highlight que fica para a gente é a atenção aos números, a atenção às informações. E eu vou repetir uma informação que o Jorge passou para a gente, que muita gente tinha expectativa de ter APIs prontas para você fazer uma apuração diária e o fisco está te liberando informação diariamente. Ou um pouco do sonho, né? Eu não tenho nenhuma rotina de apuração, eu recebo a informação direta do fisco.
e aí eu simplesmente recebo a informação, não tenho nenhuma ação. O paralelo que o Jorge fez foi informe de rendimentos. Todos nós, como contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física, a gente pode ter uma declaração pré-preenchida automática pelo fisco. Quantos de nós simplesmente adotamos esta declaração sem fazer nenhum ajuste? Então, este também é um ponto de atenção para todas as empresas, tá? E esse ano eles pecaram bastante. Esse ano foi um ano mais difícil. Quando a gente está falando de operações, muitas empresas têm benefícios fiscais, principalmente em nível estadual, por conta de ICMS. Quando a gente está fazendo a troca de imposto, né? Você não vai mais ter um ICMS ao longo do tempo, em 2029 ele deve entrar numa transição, e você entra com o IBS. Os créditos ou benefícios tributários que as empresas têm, como fica agora, principalmente com a apuração assistida? A Receita estava até atrasada em relação a isso, ela soltou ali complementar 224 para fazer esse paralelo do ICMS. Já começou a contagem de tempo onde as empresas têm que enviar o ofício para a Receita Federal e dizer, olha, esse incentivo que eu tenho em 2029, perder 10%, impacta no meu negócio em X%. A pergunta que eu faço é, você vai conseguir manter o seu negócio naquela região incentivada durante 6 meses esperando a liberação desse aporte, desse capital? Porque é a demora que a gente imagina, que é a Receita que vai liberar uma subvenção, vamos falar assim, de um incentivo estadual, por conta da governança, né? Então, já começou. Eu tenho falado para você, já está calculando qual vai ser o impacto de 20%, 30% na operação? Eu dou um exemplo. Em 2020, pouquinho antes da pandemia, que a pandemia começou em abril, em fevereiro eu fiz um evento com o setor farmacêutico. E eles disseram, olha, o CEDER em Goiás não para em pé sem incentivo. Nós vamos para São Paulo, que é o grande consumo, né, onde vai estar o grande público dele. O ano passado eu liguei para ele e falei, olha, o Nordeste suplantou o Sul em termos de consumo. Dizem que é por conta do Bolsa Família, não importa. Esse monitoramento também tem que ser importante, porque imagina você trazer o CD para o Sul, Sudeste, e aí você tem que abastecer o Nordeste. Aí o que falta? Dipirona na farmácia. Vai pôr uma IA do Matsumoto para avisar o cara, olha, precisa abastecer com dipirona. Só dar um exemplo. Não, muito bom. E aí tem uma pergunta a mais sobre o famoso split payment. Quando a gente está falando de novo modelo tributário, uma das mudanças que a gente tem, que o Jorge falou aqui, atualmente, o ICMS, ele tem como base o local da venda. Com o IBS ele vai ser coletado ou pago no local do destino da mercadoria. Quando a gente faz isso, você muda o estado que está recebendo o caixa. E para as empresas, a gente tem um evento do split payment, onde a cada pagamento de boleto ou de fatura, você vai pagar o valor principal da mercadoria para o seu fornecedor e o valor de imposto diretamente ao fisco correspondente. A gente falou aqui várias vezes de automação de processo, inteligência artificial. Qual é a tua visão de atuação da inteligência artificial para as empresas ou utilização de inteligência artificial no quesito de split payment? Nossa, ela vai ser capital. Desmistificar um detalhe importante. Split payment existe na América Latina há 10 anos, tá, gente? Eles foram lá na Europa buscar Bulgária, Polônia, Itália. Mas aqui no Peru, por exemplo, há 10 anos existe split payment. No Chile, ele tem até um modelo em que o contribuinte recebe pelo fisco, tem uma conta específica para depositar o imposto. Aliás, na nossa tem, tá? Na nossa tem essa previsão, e eu perguntei para a Receita e para o Comitê de Gestão, ele falou, abafa o caso que ninguém quer mexer com isso. Imagina você ter uma conta onde vai o nome da empresa, onde vai o imposto, o fisco vai lá e busca. Mas o split payment, eu sou um crítico feroz dessa história de fazer split payment com B2B. E eu vou dizer para vocês por quê.
split payment para clientes. Por exemplo, tem um cliente que fatura 90 dias, 120 dias. Por que ele vai tirar dinheiro do caixa, impactado pelo próprio split, para pagar o imposto que o fornecedor paga no dia 25, que é a data prevista, mais ou menos? Não vai tirar, a não ser que ele esteja comprando à vista. Aí tudo bem, porque ele está pagando à vista, ele já paga o imposto. Mas se ele está faturando 30, 60, 90 dias, sabendo que o fornecedor vai pagar no dia 25, ele não vai fazer. Agora, no e-commerce, ok. O México implementou a reforma dele em plena pandemia, em junho. E com esse modelo, que era um modelo oferecido ou sugerido pela OCDE, de fazer o desconto no caixa, né, a retenção na fonte do imposto. Lá funciona assim. E funciona bem. E eu concordo. Para e-commerce vai funcionar. Agora, para o B2B, que vai começar agora, e por que eles escolheram o B2B? Porque dá menos trabalho, você pode gerar até a guia antecipadamente, e não precisa da plataforma, aquela plataforma de integração, né? Imagina assim, você está fazendo uma compra na farmácia, o e-commerce. Passa o cartão, descontou. Aí vai lá para o seller emitir a nota. Como que eu trago essa informação do ID de pagamento para o vendedor? Vai ter uma plataforma para fazer essa integração. A discussão está parada hoje para definir quem vai pagar. O Febraban não quer pagar. As empresas de e-commerce, muito menos. A Receita, gente, vou dar um dado importante. O projeto SPED, que começou lá em 2005, usou uma dotação do Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, melhor dizendo, o BID, de 600 milhões de dólares. É o que a gente chama de dinheiro a fundo perdido. É feito um projeto, a Receita entra como aval, e cada estado fez um pedido e paga 10% de pênalti. Para a reforma, são 900 milhões de dólares. A Receita pediu 278 milhões de dólares e não saiu nada até agora. Foi liberado. Só que a autorização está lá no Senado. O Senado vai autorizar antes ou depois da eleição? Bom, tirando a parte política, o split payment é um bom modelo, mas ele está jogando todas as fichas nesse modelo que se eu fosse o governo, eu não faria isso. Tudo bem que ele vai entrar devagar, com o B2B. Analisem no cenário de vocês esse split payment no B2B. Vou dar um exemplo clássico que a gente usa. Hoje eu vendo um produto a R$1.000, ok? Por que ele custa R$1.000? Porque ele tem 18%, 20% de imposto por dentro. O ICMS está carregado por dentro. O que faz a reforma? Ela retira esse imposto. Vamos retirar esse imposto? Qual é o preço do produto sem imposto? 740. Sem ICMS, sem PIS e COFINS. Esse é o preço do produto. E eu vou jogar agora 28. Não pode falar 34, não, que não é oficial e a gente não tem certeza. Vou jogar 28 por fora. Quem vai fazer isso? A gente tem perguntado para as empresas. Por isso que o Bernard falou, essa semana, se a empresa quer fazer margem em cima da reforma, isso vai se dar mal pelo mercado. Então, essa discussão eu não tenho visto nas empresas. A única que evoluiu foi, qual é o preço que você vai pôr na gôndola? Tem gente que fala, não, deixa para o caixa resolver. Minha Nossa Senhora. Não, esse é um ponto fundamental, né? A gente fala que o preço de gôndola parece ser algo do mercado do varejista, mas isso impacta toda a cadeia produtiva, porque definir qual é o preço de venda, a hora que você exclui o imposto e trabalhar com preço líquido, muda muito a precificação de venda. E isso é um item que, independente de tecnologia, independente do que você está usando como parte sistêmica, tem que haver uma definição de negócio. A IA seria fundamental para fazer esse trabalho. Eu ia te perguntar isso. Por agora. mix, por região. Eu falo para as empresas, você tem um grande mapa, menos o e-commerce, que eu não tenho como no varejo, mas nas indústrias, eu pergunto, você tem um grande mapa dos estados e municípios que você vende hoje? Porque a alíquota vai ser daquele município mais o estado. Ninguém tem, gente. E a gente falou aqui de assessment, as-is, diagnóstico, mapeamento, e não colocaram isso. Então, eu faço um alerta. Cuidado com os mapeamentos. Lembrem de Einstein. O que faz o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, tem que saber gente que saiba fazer perguntas. E eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu fui numa palestra lá no Sul, falei 3 horas, o diretor financeiro aqui, e lá no fundo o tesoureiro. O tesoureiro me fez a pergunta: o que eu vou fazer com o encontro de contas? Meu Deus, encontro de contas, ele explicou o modelo, a gente conhece, tem no setor de construção civil, tem no agro. Eu falei: você vai ter que emitir uma nota. Não, mas aí é inviável. Eu sei. Por isso que você tem que discutir com o time todo, o comitê interno. Ah, a gente não criou o comitê interno. Vixe. E aí, já que você falou do tem que emitir uma nota que não discutiu o comitê interno, vale a ressalva de que todo mundo tem que emitir nota, né? Todo prestador de serviço. Ah, sim. Então, se quiser comentar, por favor, aí da nota do freelancer. Taxista já não aguenta mais eu falar, tá? Mas é o seguinte, a Receita Federal estimou, e junto com o CEPRO, que teremos um acréscimo de 100 milhões de novos CNPJs, por conta da necessidade da emissão do documento fiscal. Todo tipo de faturamento autônomo vai ter que emitir nota. Nesse cenário, o atual CNPJ não cabe mais, por isso que vai vir um alfanumérico. E ele vai coexistir com o atual. Por que eles fizeram isso? Eles queriam fazer um Big Bang, mas não dava certo, né? Imagina a gente fazendo isso. Aí eles vão fazer o mesmo modelo da placa Mercosul, que a gente coexiste conosco o velho e o novo. Então, esse é o modelo. Para melhorar, além disso, nós temos um novo padrão de certificação digital, que é o modelo europeu, que está chegando aqui com ajustes, porque o ICP Brasil e o ITI queriam colocar o modelo full. Aí a gente explicou que aqui tem um negócio chamado nota fiscal eletrônica, que emite nota a nota. Aí teria que ter um certificado para cada nota. Imagina isso, caro que é. Mas o certificado em selo, que é o novo modelo, não é barato, tá? É 3 vezes o valor de hoje. Mas vai vir em 2028. Mas no volume faz sentido. Então, só para fechar, o MEI, que hoje não emite nota, também vai passar a emitir nota. Entre MEI, EPP e Simples, são 18 milhões de empresas, tá? Muito bom. Já que você falou de emitir nota, tem um tema que pode ser um pouco polêmico, que é a nota fiscal de serviços nacional. Não, ninguém teve problema com a nota de São Paulo, com a nota do Rio de Janeiro, até de Jacupiranga. Tem um novo modelo aí, que é o seguinte: você emite a nota e o seu cliente tem que entrar no site da prefeitura e fazer a manifestação. A gente tem essa manifestação nas mercadorias. O que acontece, gente? A adoção da nota nacional não foi obrigatória. Então, cada município teve o seu fornecedor de solução que não adotou o padrão nacional. E aí, muitos problemas. Um deles foi em São Paulo. Eu tenho um cliente que não conseguia emitir lote de 1000 notas, tem um grande volume, tinha que emitir uma a uma, um laboratório, pelo amor de Deus. Teve uma reunião na semana passada, onde São Paulo pretende adotar um novo modelo, até porque o prazo é 1º de julho. A ideia é forçar os municípios a adotar esse novo modelo. Rio de Janeiro, por exemplo, ele adotou, só que ele esqueceu que tinha que ter uma interface para ir buscar a nota e trazer o dado para ele apurar o ISS. O que aconteceu em fevereiro? Ele criou 3 novas obrigações acessórias assim, a forceps: serviços tomados, prestados e uma de contingência, porque é o mundo da contingência que ele estava vivendo. Então, a de serviço só deu dor de cabeça. Não vou dizer que a de mercadorias não deu. Até agora, hoje, Mato Grosso estava com problema lá de emissão. Eu só quero fazer mais uma ressalva a todos, que a ideia não é fazer uma discussão de terrorismo, mas o objetivo é falar assim, dos grandes armadilhas que podem ter no meio do processo de negócio, tá? Porque a gente só está falando de problemas e pontos de atenção, mas o grande objetivo é fazer um alerta dos pontos que vocês têm que tomar cuidado na operação de vocês. Deixa eu falar aquele telecom, já que me falou de telecom aqui. Eu adoro telecom, a gente participa do comitê de reforma deles ao Conselho. É o seguinte, a legislação diz que se o seu cliente você cobrar a multa do seu cliente, você vai ter que emitir uma nota de débito e pagar imposto sobre essa multa, porque mudou o valor do produto. Então, o cliente pagou uma multa, aí você vai emitir uma nota de débito e pagar o imposto sobre ele. Tranquilo. Imagina isso no telecom. Imagina o volume se não tiver uma IA. Ou na plataforma, porque muitas têm assim, né? Vou explicar. Telecom chega a ter até 12 sistemas de faturamento.
Tem o RP, tem o mainframe, tem a solução complementar, tem SaaS de algum outro, tem o PDV, tem o e-commerce, enfim. Se ele não tiver uma gestão disso, nota de débito é patrimônio da companhia, porque gera crédito e gera débito, gera crédito para alguém também. Então, tem que estar isso com uma gestão muito boa, com IA, controlando certificado e outras coisas. Muito bem. E aproveitando, já que você falou de telecom, no mundo de utilities, a gente vai ter a implementação do nosso querido cashback. Que cuidados que utilities deve ter com cashback? Eu esqueci de falar do Telecom, que eles desenvolveram a nota fiscal, a NFCom, só que a NFCom não previa a nota de débito, porque a nota de débito só vai ser emitida no modelo 55, essa que a gente está acostumado, com compra de mercadorias. Então, essa é a discussão no momento, como tratar a integração da nota de débito na NFCom. O fisco ainda não sabe. Mas o cashback, existem dois modelos. O modelo que o governo calcula e em 15 dias devolve o dinheiro para o contribuinte. Eu estou falando de baixa renda, tá? Cadastro único. A discussão é, a gente vai ter acesso, as empresas vão ter acesso a esse cadastro único? Elas não querem. Elas querem mandar uma instance e o fisco devolve, ok ou não ok. Mas aí tem um outro modelo que o fisco está forçando, quando eu falo fisco, é a Receita Federal, o SERPRO, que é o cashback no documento fiscal. E esse as empresas já viram, custa uma bala no SAP. E as empresas estão tentando fugir desse modelo e deixar para o fisco fazer esse cálculo. Tá, para a gente fechar com... Para a gente fechar com chave de ouro, já que a gente falou de IA, né? A gente deveria tratar a inteligência artificial como uma ferramenta técnica ou como um instrumento estratégico no que diz respeito a tributos e reforma tributária? Bom, a gente já falou aqui, né, que a estratégia é fundamental. E eu tenho um case de uma empresa que tratou como uma ferramenta. E vai muito ao encontro do que o Matsumoto falou, empresas que usam soluções IA pontuais. Então, vou dar um exemplo para vocês. A empresa contratou uma POC para pegar o processo do SPED fiscal, né, que é a escrituração fiscal, o bookkeeping, 1.680 filiais. Tem que fazer o quê? Gerar o arquivo, validar, assinar com certificado digital e enviar para o fisco. Ela levava 8 dias com 8 pessoas. Aí, colocando em paralelo 4 servidores, ela passou a fazer isso em 8 horas. Show! Maravilha! No mês seguinte, TI chegou e falou, cara, aquele seu produto está ocioso, está muito caro, porque só fazia isso no final do mês. Aí a gente explica um cenário. Quando você vai para um cenário com uma aplicação dessa, é importante você trazer outras áreas que tenham atividades desse tipo, manuais paralelas, para poder custear isso e não deixar ocioso. Aí você coloca a orquestração, porque todo mundo vai pagar e não só você. Senão vai virar aquela história de área fiscal é custo. É isso. Tá bom, Jorge, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu me coloco à disposição, aproveito que o Jorge está por aqui. O tema fiscal nunca é um tema agradável, né? Até porque, quando a gente fala de negócios, provavelmente quem ganha dinheiro com fisco, com imposto, é somente o governo, não é o empreendedor. Então, a ideia é operar com o mínimo risco possível dentro da legislação. Estou à disposição de vocês para dúvidas. Mais tarde a gente vai ter um coquetel. Fico à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado.